Bom dia, alegria! Hoje vamos falar sobre como reconhecer emoções negativas e lidar com elas. As emoções negativas são sentimentos fortes que interferem com a nossa capacidade de fazer coisas na vida, coisas essas que nós desejamos mesmo fazer. Elas atravessam-se no nosso caminho quando tentamos pensar claramente e lidar com pessoas ou situações que nos estão a incomodar. As emoções evoluíram como um sistema de sinalização, ou seja, quando tenho uma determinada emoção, estou a sinalizar para mim próprio determinado acontecimento, por exemplo. E as emoções negativas são sinais e motivam-nos a agir. Por isso, são encaradas como mensagens a que devemos estar atentos. Por exemplo, se eu vejo alguém com um ar furioso a vir em direção a mim, isso cria em mim uma emoção de medo e eu vou fugir. Portanto, esta emoção serve de sinal para eu estar atento a coisas e problemas que me possam acontecer. Porém, muitas vezes o problema reside no facto da força da mensagem impedir a minha própria ação. Por exemplo, eu posso ter tanto medo que fico paralisada. E por isso as pessoas entregam-se à sua própria emoção e que se torna o centro de toda a sua atenção e muitas vezes não tratam da causa da emoção e ficam paralisadas. É possível perceber que estas emoções negativas muitas vezes são inúteis e podemos analisá-las, por exemplo, numa escala de temperatura. Vamos imaginar um termómetro de emoções. As emoções negativas são quentes e estão na extremidade intensa da escala. E as emoções frias estão na extremidade mais calma. Por exemplo, os sentimentos quentes tendem a entrar em espiral e fazem com que o seu humor e os seus pensamentos entrem num modo tempestuoso. Os sentimentos frios, por sua vez, não são tão extremos e estão associados à calma e ao facto também de não serem desagradáveis. Ou serem menos desagradáveis porque não são tão intensos. E podemos experimentar, por exemplo, fazer uma lista dos sentimentos e da sua intensidade. Por exemplo, sentimentos quentes, raiva, ira e fúria, enquanto que o equivalente frio deste sentimento será incómodo ou irritação. Portanto, estão a ver aqui uma escala bastante diferente. Por exemplo, outro sentimento quente, desespero, depressão, pessimismo. O sentimento frio equivalente seria uma mera tristeza. Outro exemplo de sentimento quente, culpa severa, remorso intenso. O equivalente frio seria, por exemplo, apenas o arrependimento. Um sentimento quente, autodesvalorização, ódio de si mesmo. O sentimento frio, apenas uma decepção consigo próprio. Um outro exemplo de sentimento quente, uma ansiedade, medo, pânico. Enquanto que o equivalente de sentimento frio seria uma preocupação. Ora, este exercício e pensarmos nas emoções deste ponto de vista servem para que a pessoa perceba que não existem só emoções quentes e para algumas pessoas é sempre tudo ou nada, é tudo preto ou branco, não há uma paleta de cinzentos no meio, mas a verdade é que existe. Assim como num termómetro não temos só os quentes ou só os frios, temos um conjunto de temperaturas que vão de um ao outro, nas emoções assim temos também. Eu posso ir de uma mera preocupação, evoluir até um ataque de pânico, até um medo terrífico. E então é importante que a pessoa perceba que nós não vivemos de tudo ou nada, temos muitas mais emoções intermédias e estas emoções extremas e negativas são emoções que nós devemos evitar e aprender a relativizar os problemas, porque provavelmente o termómetro ainda não atingiu a temperatura máxima. Um bom dia e até amanhã.